O canal Cinecultura apresenta 61 lendas imortais do Kung Fu, os guerreiros que desafiaram o tempo. Prepare-se para uma jornada arrebatadora pelos bastidores do cinema de artes marciais. Você está prestes a descobrir como Jackie Chan, aos 71 anos, continua arriscando a vida em cenas que fariam jovens de 20 anos recuarem. Vai conhecer o drama silencioso de Jet Li, cuja batalha contra uma doença degenerativa comove o mundo. Vai testemunhar a reviravolta histórica de Michelle Yeoh, a primeira asiática a conquistar o Oscar de melhor atriz, e as histórias jamais contadas de dezenas de guerreiros que moldaram o cinema de ação para sempre. Esta não é apenas uma lista, é um documentário épico sobre coragem, sacrifício e a eterna busca pela perfeição. Antes de continuarmos, acesse agora cinecultura.canalnoyoutube.com e baixe gratuitamente nossa lista exclusiva com os 100 melhores filmes dos anos 80. É grátis, é completa e vai mudar sua forma de ver cinema clássico. Sammo Hung, 73 anos em 2025, o dragão gordo que revolucionou o cinema. Em meados de 1952, nascia em Hong Kong uma criança que seria rejeitada pela indústria convencional por não ter o físico ideal de um herói de ação. Mas Sammo Hung transformou sua aparência robusta em sua maior arma. Aos 73 anos, ele permanece como uma das figuras mais influentes do cinema asiático. Durante a década de 1980, Sammo liderou o movimento New Wave de Hong Kong ao lado de Jackie Chan e Yuen Biao. Juntos, eles reinventaram completamente o gênero das artes marciais, adicionando comédia física e coreografias nunca vistas antes. No Brasil, seus filmes dominaram as locadoras nos anos 90, com títulos como O Campeão sendo exibidos inúmeras vezes na sessão da tarde da Rede Globo. Em 2024, Sammo surpreendeu o mundo ao estrelar Twilight of the Warriors, Wall Jin, provando que sua habilidade como coreógrafo de ação continua impecável. Com mais de 250 créditos em sua filmografia como ator, diretor, produtor e coreógrafo de ação, Sammo Hung representa a ponte entre o cinema clássico de Hong Kong e a nova geração de cineastas. Mas o que muitos não sabem é que Sammo enfrentou severas limitações físicas nos últimos anos. Problemas nos joelhos quase encerraram sua carreira. Porém, o destino reservava uma reviravolta emocionante. Ele adaptou seu estilo de luta, focando em movimentos estratégicos e direção de cena, provando que a verdadeira arte marcial está na mente, não apenas no corpo. Stephen Chow, 63 anos, em 2025, o gênio cômico que conquistou o mundo. Stephen Chow não é apenas um ator de Kung Fu, ele é um fenômeno cultural que transformou a comédia de ação em uma forma de arte. Nascido em 1962 em Hong Kong, Chow criou um estilo único que mistura artes marciais impossíveis com humor absurdo e efeitos visuais revolucionários. No Brasil, o Shaolin do Sertão se tornou um fenômeno cult, passando repetidamente no SBT e Rede Globo durante os anos 2000. Suas cenas de futebol com poderes de Kung Fu inspiraram uma geração inteira de brasileiros. Kung Fu Futebol Clube, como também é conhecido, arrecadou mais de 60 milhões de dólares mundialmente em 2001, mas foi com Kung Fusão em 2004 que Stephen Chow alcançou o reconhecimento internacional definitivo. O filme custou apenas 20 milhões de dólares e arrecadou mais de 100 milhões globalmente. Tarantino declarou ser um dos melhores filmes da década. Aos 63 anos, em 2025, Stephen Chow continua ativo como diretor e produtor, trabalhando em projetos secretos que prometem revolucionar novamente o cinema de ação asiático. Sua fortuna é estimada em mais de $1 bilhão, tornando-o um dos cineastas mais ricos da Ásia. E você, qual é seu filme favorito de Stephen Chow? Comente aqui embaixo. Gordon Liu, 74 anos, em 2025, o mestre de Shaolin que inspirou Tarantino. Gordon Liu Chiaoyu é um nome que todo
todo fã de cinema de ação deveria conhecer. Nascido em 1951, ele se tornou sinônimo dos filmes clássicos de Kung Fu dos anos 70 e 80. Seu papel em Os 36 Punhos de Shaolin de 1978 é considerado um dos maiores da história do gênero. Nos anos 90, quando sua carreira parecia ter esfriado, Quentin Tarantino o resgatou para Hollywood. Gordon Liu brilhou em Kill Bill Volume 1 e 2, interpretando dois personagens distintos, o mestre Pai Mei e o líder dos Crazy, 88. Tarantino declarou ser fã obcecado de Gordon Liu desde a adolescência. No Brasil, Gordon Liu ficou conhecido através das sessões de cinema trash que passavam na madrugada da Band e da Rede TV nos anos 90. Filmes como Mestre Invencível e Punhos de Shaolin criaram uma legião de fãs brasileiros que permanece ativa até hoje em grupos de redes sociais. Porém, o destino reservou um golpe devastador para Gordon Liu. Em 2011, ele sofreu um derrame cerebral grave que o deixou parcialmente paralisado. A comunidade do cinema de Hong Kong se uniu para custear seu tratamento médico, que custou mais de $500 mil. Aos 74 anos, Gordon Liu vive recluso, mas sua influência no cinema de artes marciais permanece imortal. Número 4, Jackie Chan, 71 anos em 2025, o homem que desafiou a morte mais de 100 vezes. Jackie Chan não precisa de apresentação. Aos 71 anos, em 2025, ele é a maior estrela de ação que o mundo já conheceu. Com 64 anos de carreira no cinema, tendo começado ainda criança em 1961, Jackie Chan acumulou uma fortuna estimada em $400 milhões, o que torna Jack único não são apenas suas habilidades em artes marciais, é sua disposição insana de arriscar a própria vida. Ele sofreu incontáveis fraturas: nariz quebrado 3 vezes, crânio fraturado, coluna lesionada, quadril deslocado. Em 2025, Jack declarou em entrevista que pretende continuar fazendo suas próprias cenas de risco até não conseguir mais andar. No Brasil, Jackie Chan é praticamente um membro honorário da cultura pop. Operação Condor passou dezenas de vezes na sessão da tarde. Hora do Rush, com Chris Tucker, se tornou um clássico dos cinemas brasileiros em 1998, e quem não se lembra de Shanghai Noon e As Loucas Aventuras de James West? Em 2025, Jackie Chan lançou Karate Kid Lendas, reprisando seu papel do Sr. Han e passando o bastão para uma nova geração. O filme arrecadou mais de $300 milhões globalmente. Ele também estrelou Operação Panda e The Shadow's Edge, provando que idade é apenas um número quando você tem a determinação de um verdadeiro guerreiro. Mas há um lado sombrio na vida de Jackie Chan que poucos conhecem. Ele admitiu publicamente ter sido um pai ausente, tendo se distanciado de sua filha Etta-Ing. Em entrevistas recentes, Jack demonstrou arrependimento, mas o estrago emocional já estava feito. Será que o maior herói de ação do mundo conseguirá consertar sua maior derrota pessoal? Michelle Yeoh, 63 anos, em 2025. A imperatriz que conquistou Hollywood. Michelle Yeoh fez história em 2023 ao se tornar a primeira mulher asiática a vencer o Oscar de melhor atriz por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Aos 63 anos, ela alcançou o reconhecimento que merecia há décadas. Nascida na Malásia em 1962, Michelle começou sua carreira como Miss Malásia em 1983. Mudou-se para Hong Kong e rapidamente se destacou nos filmes de ação dos anos 80 e 90. Ela fez suas próprias cenas de risco, recusando dublês, o que era raríssimo para atrizes na época. No Brasil, Michelle Yeoh ficou conhecida pelo grande público através de O Tigre e o Dragão, em 2000, que foi indicado a 10 Oscars e venceu 4. O filme passou no Telecine e na Globo inúmeras vezes, mas os fãs de ação a conheciam desde Super Cop com Jackie Chan em 1992. Em 2025, Michelle está no auge da carreira. Ela estrela a aguardada série Wicked e continua como a Madame Morrible. Também protagoniza Star Trek Seção 31 e Irmão Sun na Netflix. Sua fortuna ultrapassa $40 milhões. Porém, há uma tristeza profunda na vida de Michelle Yeoh. Ela revelou em entrevistas que se sente uma fracassada por nunca ter tido filhos. Apesar de 40 anos de sucesso esmagador no cinema, Michelle carrega
carrega a dor de não ter conseguido engravidar. É um lembrete comovente de que nem toda batalha pode ser vencida, nem mesmo pelos maiores guerreiros. Se você é realmente fã de Michelle Yeoh, escreva agora Imperatriz nos comentários abaixo. Vamos celebrar essa lenda viva. Bolo Yeong, 79 anos em 2025, o vilão mais aterrorizante do cinema. Quando você pensa em vilões de filmes de Kung Fu, a imagem que vem à mente provavelmente é de Bolo Yeong. Com seu físico monstruoso e olhar penetrante, ele aterrorizou plateias por décadas. Nascido em 1946, em Cantão, China, Bolo foi campeão de fisiculturismo em Hong Kong por 10 anos consecutivos, de 1967 a 1976. Seu papel mais icônico foi em Operação Dragão, de 1973, ao lado de Bruce Lee, onde interpretou o Brutamontes Bolo, mas foi em Contacto Sangrento, de 1988, com Jean-Claude Van Damme, que Bolo atingiu o estrelato global. A cena final da luta é considerada uma das melhores do cinema de ação. No Brasil, Bolo Yeong se tornou lenda através das locadoras dos anos 90. Filmes como O Grande Dragão Branco e Duplo Impacto eram alugados aos montes. Seu apelido Bolo se tornou sinônimo de cara grandão e forte na cultura brasileira. Aos 79 anos, em 2025, Bolo Yeong está oficialmente aposentado do cinema. Seu último filme foi em 2007, porém, ele mantém sua forma física impressionante, treinando diariamente e compartilhando vídeos nas redes sociais. Ele defende que o sucesso vem do trabalho duro, não da sorte. Bolo vive uma vida tranquila, com sua esposa e 3 filhos. Sua fortuna é estimada em 1,5 milhões de dólares. Ele se recusa a fazer aparições públicas, preferindo a privacidade. É o final perfeito para o vilão mais temido do Kung Fu. Uma aposentadoria merecida e em paz. Donnie Yen, 62 anos em 2025. O mestre que conquistou Hollywood aos 60, Donnie Yen Ji-dan, é a prova viva de que nunca é tarde para conquistar o mundo. Nascido em 1963, em Cantão e criado em Boston, Donnie combina técnicas orientais e ocidentais de forma única. Aos 62 anos, ele está mais relevante do que nunca. Em 2021-3, Donnie roubou a cena em John Wick 4 Baba Yaga, interpretando Kane, o assassino cego. Sua performance foi tão impactante que a Lionsgate anunciou um spin-off solo focado em seu personagem, previsto para 2025. As filmagens devem acontecer em Hong Kong, com Donnie também dirigindo o projeto. No Brasil, Donnie Yen ficou conhecido através da franquia IP Man, onde interpreta o lendário mestre de Wing Chun que treinou Bruce Lee. Os 4 filmes passaram no Telecine Premium e se tornaram favoritos do público brasileiro de ação. IP Man arrecadou mais de 250 milhões de dólares globalmente, mas a jornada de Donnie não foi fácil. Nos anos 90, ele lutou contra o alcoolismo e vícios em jogos de azar que quase destruíram sua carreira. Foi sua mãe, Bo Sin Mark, uma mestre de artes marciais, quem o resgatou e o colocou de volta nos trilhos. Hoje, Donnie é um pai de família dedicado e mentor de jovens atores. Em 2025, Donnie Yen continua expandindo seu império. Ele está em negociações para John Wick 5 e outros projetos de Hollywood. Sua fortuna ultrapassa 40 milhões de dólares. Ele prova que disciplina e perseverança podem transformar qualquer destino. Steven Seagal, 73 anos em 2025, a estrela que trocou Hollywood pela Rússia. A história de Steven Seagal é uma das mais bizarras e controversas de Hollywood. Nascido em 1952, ele dominou o cinema de ação nos anos 90 com filmes como Nico, Acima da Lei, de 1988 e Marcado para Morrer, de 1990. No Brasil, seus filmes eram sucessos garantidos nas locadoras. Steven Seagal é mestre de Aikido, com 7º Dan, um dos mais altos graus da arte marcial japonesa. Ele fundou sua própria escola no Japão, atualmente dirigida por sua ex-esposa Miyako Fujitani. Sua fortuna é estimada em 16 milhões de dólares. Porém, o destino reservava uma reviravolta inesperada. Em 2016, Steven Seagal recebeu cidadania russa do presidente Vladimir Putin. Ele se mudou para Moscou e se tornou representante
agente especial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia para relações humanitárias. Em 2023, Putin lhe concedeu a Ordem da Amizade, uma honraria de Estado. Seagal declarou ser 1.000.000% russo, apesar de ter nascido nos Estados Unidos. Ele treina soldados russos em combate corpo a corpo e aparece em documentários patrióticos russos. Sua aparência está irreconhecível, tendo ganhado peso significativo e adotado visual completamente diferente. A carreira cinematográfica de Seagal praticamente acabou. Em 2025, ele cortou laços com seus últimos projetos comerciais na Rússia. Hoje, aos 73 anos, ele vive recluso em Moscou, sendo uma figura controversa e quase esquecida pelo público ocidental. É uma queda dramática para quem já foi uma das maiores estrelas de ação do mundo. Casanova Wong, 80 anos, em 2025. Um especialista em pernas de ferro. Kim Moon-jung, conhecido artisticamente como Casanova Wong, nasceu em 1945 na Coreia do Sul. Ele se especializou em Taekwondo e Hapkido, trazendo o estilo coreano para o cinema de Hong Kong nos anos 70. Aos 80 anos, ele é um dos últimos sobreviventes da era de ouro do Kung Fu cinema. Casanova participou de mais de 40 filmes entre 1973 e 1991. Seu estilo acrobático de luta, com ênfase em chutes giratórios, influenciou uma geração inteira de artistas marciais. No Brasil, seus filmes passavam na madrugada da Band nos anos 90, conquistando uma base de fãs cult. Após se aposentar do cinema em 1991, Casanova voltou para a Coreia do Sul e abriu uma escola de artes marciais. Ele vive uma vida tranquila, longe dos holofotes, dedicando-se ao ensino de jovens estudantes. Raramente dá entrevistas e prefere que sua obra fale por si. Jeff Speakman, 68 anos, em 2025. O mestre do Kempo, que quase conquistou Hollywood. Jeff Speakman nasceu em 1958 e é faixa preta de 9º grau em Kempo Karate. Seu filme de estreia, O Mestre Perfeito, de 1991, foi um sucesso moderado, arrecadando 13 milhões de dólares. No Brasil, passou na sessão da tarde e conquistou fãs pela brutalidade realista das cenas de luta. Porém, Jeff nunca conseguiu replicar o sucesso inicial. Seus filmes subsequentes foram direto para vídeo. Ele continuou trabalhando em produções de baixo orçamento durante os anos 2000 e 2010. Em 2025, aos 68 anos, Jeff está semi-aposentado, focando em ensinar Kempo e fazer aparições em convenções de fãs. Jeff Speakman representa o sonho não realizado. Ele tinha o talento e a presença de tela, mas o timing e a sorte não estavam a seu favor. É um lembrete de que no cinema, às vezes, o talento não é suficiente. Mark Dacascos, 61 anos, em 2025. O camaleão que nunca para. Mark Dacascos nasceu em 1964 no Havaí e é descendente de filipinos, chineses, espanhóis e irlandeses. Essa mistura cultural se reflete em sua versatilidade como ator. Mark é faixa preta em vários estilos de artes marciais e conquistou múltiplos campeonatos de karatê. No Brasil, Mark é mais conhecido por apresentar o programa Iron Chef America, que passou no canal GNT, mas os fãs de ação o conhecem de Vingança sob Encomenda, de 1993, e Drive, de 1997. Ele também brilhou como Zero em John Wick 3, Parabellum, em 2019, roubando a cena aos 55 anos. Em 2025, Mark continua ativo, alternando entre filmes de ação independentes, séries de TV e participações especiais. Sua carreira é um exemplo de longevidade através da adaptação e humildade. Cary Hiroyuki Tagawa, 75 anos, em 2025, o vilão que todos amam odiar. Nascido em 1950 em Tóquio, Cary Hiroyuki Tagawa se mudou para os Tetsumiwa, ainda criança. Ele se tornou um dos vilões asiáticos mais icônicos de Hollywood. Seu papel como Shang Tsung em Mortal Kombat de 1995 é lendário. A frase "Your soul is mine" se tornou um meme eterno. No Brasil, Cary ficou conhecido através de Mortal Kombat, que foi um fenômeno nos cinemas em 1995. Ele também apareceu em Pearl Harbor e inúmeras séries de TV como Hawaii Five-0 e The Man in the High Castle. Aos 75
anos, em 2025, Carey continua trabalhando constantemente. Ele participa de convenções de fãs ao redor do mundo e mantém uma presença ativa nas redes sociais. Sua filosofia de vida é simples: continue trabalhando, continue criando, nunca pare. Tony Jaa, 49 anos em 2025. O fenômeno tailandês que revolucionou o Muay Thai no cinema. Panom Yihun, conhecido como Tony Jaa, nasceu em 1976 na Tailândia. Ele explodiu no cenário internacional em 2003 com Ong Bak, o Guerreiro Sagrado, um filme que custou apenas $1 milhão e arrecadou mais de 20 milhões globalmente. No Brasil, Ong Bak foi um dos filmes de ação mais alugados nas locadoras em 2004 e 2005. O que torna Tony único é sua dedicação absoluta ao realismo. Ele se recusa a usar dublês ou efeitos especiais. Todas as cenas de luta são reais. Ele quebrou ossos, sofreu contusões, mas nunca desistiu. A cena em O Protetor, onde ele sobe 4 andares lutando em um único plano sequência de 4 minutos, é considerada uma das maiores proezas do cinema de ação. Em 2024, Tony lançou Strike and Rescue, ou Operação Resgate, como foi chamado no Brasil. O filme foi bem recebido pelos fãs de ação hardcore. Aos 49 anos, Tony continua fazendo suas próprias cenas de risco, mantendo viva a tradição do cinema de ação old school. Tony também participou de Velozes e Furiosos 7 em 2015 e Os Mercenários 4 em 2023, levando o Muay Thai para o público mainstream. Sua influência no cinema de ação moderno é inegável. Jean-Claude Van Damme, 65 anos em 2025, um músculo de Bruxelas que conquistou o mundo. Jean-Claude Van Damme nasceu em 1960 na Bélgica. Ele começou a treinar karatê aos 10 anos e conquistou o Campeonato Europeu de Karatê em 1979. Em 1982, ele se mudou para o Zabawa com apenas $20 no bolso, determinado a se tornar uma estrela de cinema. Seu filme de estreia, Contacto Sangrento, de 1988, arrecadou mais de $65 milhões com um orçamento de apenas $2.3 milhões. No Brasil, Van Damme se tornou um ícone absoluto. Filmes como Kickboxer, O Alvo, Soldado Universal e Time Cop dominaram as locadoras e a sessão da tarde nos anos 90. Van Damme é famoso por sua flexibilidade extrema, fazendo o espacate perfeito aos 60 anos. A propaganda da Volvo, em 2013, onde ele faz o espacate entre 2 caminhões em movimento, viralizou com mais de 100 milhões de visualizações. Porém, a vida de Van Damme foi marcada por lutas contra vícios. Ele admitiu ter gasto $10 mil por semana em cocaína no auge de sua carreira nos anos 90. O vício quase destruiu sua vida e carreira. Ele entrou em reabilitação em 1999 e conseguiu se recuperar. Em 2025, aos 65 anos, Van Damme continua trabalhando. Ele lançou The Gardener, ou O Jardineiro, uma comédia de ação onde interpreta um jardineiro que é secretamente um assassino aposentado. Também estrelou Killing All 2. Sua fortuna é estimada em $40 milhões. Van Damme prova que a redenção é possível para quem tem coragem de enfrentar seus demônios. Liang Xiaolong, 77 anos em 2025. O homem que interpretou Chen Zhen na TV. Leung Xiu-lung, nascido em 1948 em Hong Kong, ficou famoso por interpretar Chen Zhen, o personagem imortalizado por Bruce Lee na série de TV Fist of Fury, de 1976. A série foi um sucesso estrondoso na Ásia, solidificando Liang como uma estrela. No Brasil, Liang é menos conhecido que outros astros de Hong Kong, mas suas aparições em filmes como Punhos Invencíveis e colaborações com Jackie Chan nos anos 80 o tornaram uma figura respeitada entre os fãs hardcore de Kung Fu cinema. Aos 77 anos, Liang está semi-aposentado, fazendo aparições ocasionais em filmes e séries chinesas. Ele é venerado na China como um dos pioneiros que manteve viva a chama do cinema de artes marciais durante a transição entre Bruce Lee e a nova geração. Zhou Yinyin, 70 anos, em 2025, a dama do Kung Fu feminino. Zhou Yinyin nasceu em 1955 e foi uma das primeiras atrizes
atrizes a fazer seus próprios estantes no cinema de Hong Kong. Ela participou de mais de 30 filmes entre 1973 e 1985, época de ouro do Shaw Brothers Studio. No Brasil, seus filmes passavam raramente, mas os fãs de Kung Fu clássico a conhecem através de obras como Revenge of the Shogun Women e colaborações com Gordon Liu. Shaw representava uma nova geração de mulheres fortes no cinema asiático. Ela se aposentou em 1985 após se casar e ter filhos. Hoje, aos 70 anos, vive uma vida privada em Hong Kong, longe dos holofotes. Raramente dá entrevistas, preferindo que seu legado cinematográfico fale por si. Yuen Biao, 68 anos, em 2025, o terceiro mosqueteiro de Hong Kong. Yuen Biao nasceu em 1957 e estudou na mesma escola de ópera de Pequim que Jackie Chan e Sammo Hung. Os três formaram o trio conhecido como os Três Dragões e dominaram o cinema de Hong Kong nos anos 80. Yuen Biao é considerado o mais acrobático dos três, com habilidades de ginástica que desafiam a física. No Brasil, ele ficou conhecido através de filmes como Dragões para Sempre e O Campeão, ambos ao lado de Jackie Chan. Em 2025, aos 68 anos, Yuen Biao continua atuando esporadicamente e trabalhando como coreógrafo de ação. Ele nunca alcançou o estrelato internacional de Jackie Chan, mas é igualmente respeitado por conhecedores do gênero. Iko Uwais, 42 anos em 2025, o guerreiro indonésio que conquistou Hollywood. Iko Uwais nasceu em 1983 em Jakarta, Indonésia. Ele pratica pencaksilat, a arte marcial tradicional indonésia, desde criança. Em 2011, ele estrelou The Raid Redenção, que se tornou um fenômeno global, arrecadando mais de 9 milhões de dólares com um orçamento de apenas 1 milhão e 100 mil dólares. No Brasil, The Raid foi lançado nos cinemas em 2012 e conquistou uma legião de fãs. A sequência The Raid 2 Berandal, de 2014, é considerada por muitos críticos como o melhor filme de ação da década. As cenas de luta coreografadas por Iko e o diretor Gareth Evans são brutais e viscerais. Em 2025, Iko continua trabalhando em Hollywood. Ele participou de Star Wars The Force Awakens em 2015 e da série Wu Assassins da Netflix. Sua carreira prova que o talento pode vir de qualquer lugar do mundo. Conan Lee, 66 anos em 2025, o afro-asiático que quebrou barreiras. Conan Lee nasceu em 1959 e é descendente de chineses e afro-americanos. Essa herança única o tornou uma figura interessante no cinema de Hong Kong. Nos anos 80, ele treinou em várias artes marciais e se destacou por sua velocidade e agilidade. No Brasil, Conan é pouco conhecido, mas participou de filmes como Gimkeita e trabalhou ao lado de Cynthia Rothrock. Aos 66 anos, ele está aposentado do cinema, dedicando-se a ensinar artes marciais em Los Angeles. Yuen Wah, 79 anos em 2025, dublê que virou estrela. Yuen Wah nasceu em 1946 e foi colega de escola de Jackie Chan e Sammo Hung. Ele começou como dublê de Bruce Lee, incluindo em Operação Dragão. Depois, se tornou ator e coreógrafo respeitado. Seu papel mais memorável no Ocidente foi como o senhorio em Kung Fu São, de Stephen Chow, em 2004. Aos 79 anos, Yuen Wah está semi-aposentado, fazendo aparições ocasionais em filmes chineses. Chen Kuan-tai, 79 anos em 2025. A lenda do Shaw Brothers. Chen Kuan-tai nasceu em 1945 e foi uma das maiores estrelas do Shaw Brothers Studio nos anos 70. Ele estrelou mais de 80 filmes, incluindo clássicos como The Boxer from Shantung, de 1972, que arrecadou recordes de bilheteria em Hong Kong. No Brasil, seus filmes passavam raramente, mas são cultuados por fãs de Kung Fu clássico. Aos 79 anos, Chen está aposentado, vivendo em Hong Kong e fazendo aparições ocasionais em eventos de cinema. Angela Mao, 75 anos em 2025.
A Dama de Ferro, de Bruce Lee. Angela Mao nasceu em 1950 em Taiwan. Ela treinou na mesma escola de ópera que Sammo Hung. Angela estrelou vários filmes clássicos de Kung Fu nos anos 70, incluindo Hapkido e Lady Whirlwind. Ela também teve um papel memorável em Operação Dragão, de Bruce Lee, em 1973. No Brasil, Angela é conhecida entre fãs hardcore de Kung Fu clássico. Aos 75 anos, ela está aposentada há décadas, tendo deixado o cinema em meados dos anos 80 para se dedicar à família. Ela vive uma vida tranquila em Nova York. Billy Chong, 67 anos em 2025, o imitador de Bruce Lee. Billy Chong nasceu em 1958 na Indonésia. Nos anos 70 e 80, ele foi um dos muitos clones de Bruce Lee que surgiram após a morte da lenda. Porém, Billy tinha talento genuíno, com habilidades reais de artes marciais. No Brasil, seus filmes passavam na madrugada da Band. Aos 67 anos, Billy está aposentado, vivendo na Indonésia, longe dos holofotes. Wilson Tong, 85 anos em 2025. O veterano inabalável. Wilson Tong nasceu em 1940 e participou de dezenas de filmes de Kung Fu entre 1970 e 1990. Ele geralmente interpretava vilões ou mentores sábios. No Brasil, é desconhecido do grande público. Aos 85 anos, Wilson está aposentado, sendo um dos últimos sobreviventes da era de ouro do Shaw Brothers Studio. Frankie Chan, 73 anos em 2025. O compositor que lutava, Frankie Chan, nasceu em 1952 e é mais conhecido como compositor de trilhas sonoras de filmes de ação. Porém, ele também atuou em vários filmes e é artista marcial treinado. Aos 73 anos, continua compondo música para cinema em Hong Kong. Philip Ri, 65 anos em 2025. O herói de Best of the Best. Philip Ri nasceu em 1960 na Coreia do Sul e se mudou para os Kuyil ainda criança. Ele estrelou a franquia Best of the Best, 4 filmes lançados entre 1980 e 1998. No Brasil, os filmes passaram na sessão da tarde e foram sucessos nas locadoras. Aos 65 anos, Philip trabalha como instrutor de artes marciais e ocasionalmente atua em filmes independentes. Scott Adkins, 49 anos em 2025, o rei do cinema de ação direto para streaming. Scott Adkins nasceu em 1976 na Inglaterra. Ele é faixa preta em Taekwondo e treinou em múltiplas artes marciais. Scott se tornou o rei indiscutível dos filmes de ação direto para vídeo e streaming, estrelando mais de 50 filmes desde 2001. No Brasil, Scott ficou conhecido através da franquia Boyka, o Imbatível, que passou na Netflix e HBO Max. Ele também teve um papel memorável como Killa em John Wick 4, Baba Yaga em 2023, usando próteses de gordura para interpretar um vilão obeso e grotesco. Em 2025, Scott continua prolífico. Ele lançou Prisoner of War, Diablo e Day of Reckoning, todos elogiados por fãs de ação. Sua dedicação ao gênero o tornou um dos atores de ação mais respeitados da atualidade, mesmo sem estrelato mainstream. Lo Meng, 71 anos em 2025, o Sapo Venenoso. Lo Meng nasceu em 1954 e foi membro do famoso grupo Venom Mob, do Shaw Brothers Studio. Ele interpretou o personagem Toad em Five Deadly Venoms, de 1978, um dos filmes de Kung Fu mais influentes de todos os tempos. No Brasil, Five Deadly Venoms é um clássico cult que influenciou o Wu-Tang Clan e toda a cultura hip-hop. Aos 71 anos, Lo Meng está semi-aposentado. Ken Lo, 68 anos. Em 2025, o rival de Jackie Chan, Ken Lo nasceu em 1957 e foi guarda-costas pessoal de Jackie Chan antes de se tornar ator. Ele é mais conhecido por interpretar o vilão em Drunken Master 2, de 1994, onde teve uma das melhores lutas da carreira de Jackie Chan. No Brasil, Drunken Master 2 passou na sessão da tarde como o Mestre Invencível. Aos 68 anos, Ken continua trabalhando como coreógrafo de ação em filmes de Hong Kong. Daniel Wu, 50 anos em 2025. A ponte entre Oriente
Oriente e Ocidente. Daniel Wu nasceu em 1974 na Califórnia de pais chineses. Ele é fluente em inglês e cantonês, tornando-se uma estrela tanto em Hong Kong quanto em Hollywood. Daniel estrelou a série Into the Badlands da AMC entre 2015 e 2019, que foi um sucesso no Brasil pela Netflix. Aos 50 anos, Daniel continua ativo, alternando entre produções asiáticas e ocidentais. Ele representa a nova geração de atores que transitam facilmente entre culturas. Michael Jai White, 58 anos em 2025, o primeiro super-herói negro. Michael Jai White nasceu em 1967 em Brooklyn. Ele é faixa preta em 8 estilos diferentes de artes marciais e conquistou múltiplos campeonatos de karatê. Em 1997, ele se tornou o primeiro ator afro-americano a interpretar um grande super-herói no cinema, estrelando Spawn. No Brasil, Michael é conhecido por Black Dynamite, de 2009, uma comédia paródia dos filmes Blaxploitation dos anos 70, que se tornou cult. Ele também apareceu em The Dark Knight, de 2008, e Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes televisivo. Em 2025, Michael continua trabalhando constantemente. Ele lançou Hostile Takeover e Trouble Man, onde também atua como diretor e roteirista. Aos 58 anos, ele mantém uma forma física impressionante, treinando diariamente e compartilhando vídeos de técnicas de luta nas redes sociais. Sua fortuna é estimada em 5 milhões de dólares. John Liu, 81 anos, em 2025. O rei dos chutes giratórios, John Liu nasceu em 1944 em Taiwan. Ele se especializou em taekwondo e se tornou famoso por seus chutes acrobáticos nos anos 70 e 80. No Brasil, é desconhecido do grande público, mas cultuado por fãs de Kung Fu clássico. Aos 81 anos, John está aposentado, vivendo em Taiwan. Ele raramente aparece em público. Liu Stan, 38 anos, em 2025. A nova geração multitalentosa. Ele nasceu em 1987 e é filho do coreógrafo Philip Tan. Lewis estrelou Mortal Kombat de 2021 como Cole Young. No Brasil, o filme foi lançado simultaneamente nos cinemas e HBO Max. Aos 38 anos, Lewis representa a nova geração de atores de ação miscigenados e multilingües. Ele continua trabalhando em projetos de Hollywood. Andy Lau, 63 anos em 2025, o astro completo de Hong Kong. Andy Lau nasceu em 1961 e é uma das maiores estrelas de Hong Kong. Ele não é apenas ator de ação, mas também cantor pop, produtor e diretor. Andy vendeu mais de 12 milhões de discos e estrelou mais de 160 filmes. No Brasil, Andy ficou conhecido através de Infernal Affairs, de 2002, que inspirou Os Infiltrados, de Martin Scorsese. Aos 63 anos, continua sendo uma superestrela na Ásia, com fortuna estimada em 70 milhões de dólares. Philip, em 47 anos, em 2025, o homem que interpretou Bruce Lee. Philip Yin nasceu em 1977 em Hong Kong e cresceu no Jiu-Jitsu. Ele é faixa preta em múltiplas artes marciais. Em 2016, Philip interpretou Bruce Lee no filme Birth of the Dragon, recebendo elogios por sua semelhança física e habilidades marciais. No Brasil, Philip é pouco conhecido. Aos 47 anos, continua trabalhando em filmes de ação independentes, tentando alcançar o estrelato mainstream. Meng Fei, 84 anos, em 2025. O veterano silencioso. Meng Fei nasceu em 1941 e foi uma estrela do Shaw Brothers Studio. Ele participou de mais de 100 filmes entre 1960 e 1990. No Brasil, é desconhecido. Aos 84 anos, está aposentado em Taiwan. Vincent Zhao, 53 anos, em 2025. O novo Wong Fei-hung. Vincent Zhao nasceu em 1972 e ficou famoso por interpretar Wong Fei-hung, o lendário médico e artista marcial, na série Once Upon a Time in China, após Jet Li deixar a franquia. No Brasil, seus filmes passaram no Telecine. Aos 53 anos, Vincent continua atuando em filmes chineses, sendo uma estrela respeitada na China continental. Richard Norton, 75 anos, em 2025, o australiano de Hollywood. Richard Norton
Jason nasceu em 1950, na Austrália. Ele é faixa preta em múltiplas artes marciais e trabalhou como guarda-costas de celebridades antes de se tornar ator. Richard apareceu em mais de 50 filmes, geralmente como vilão. No Brasil, é conhecido entre fãs de filmes B de ação. Aos 75 anos, Richard está semi-aposentado, ocasionalmente atuando e ensinando artes marciais. Jet Li, 62 anos, em 2025. O monge Shaolin que conquistou Hollywood e agora luta pela vida. Li Lianjie nasceu em 1963 em Pequim. Aos 8 anos, começou a treinar Wushu e rapidamente se tornou campeão nacional da China. Ele venceu o campeonato nacional 5 vezes consecutivas entre 1974 e 1979. O presidente Richard Nixon ficou tão impressionado com sua performance que convidou o jovem Jet Li para ser seu guarda-costas pessoal. Jet recusou, dizendo que queria defender toda a China, não apenas uma pessoa. No Brasil, Jet Li é uma lenda. O Mestre Invencível de 1994, Romeu Deve Morrer de 2000, O Beijo do Dragão de 2001 e Os Mercenários de 2010 são clássicos que passaram inúmeras vezes na TV aberta. Jet estrelou mais de 50 filmes e acumulou uma fortuna estimada em 250 milhões de dólares. Porém, o destino reservou um golpe cruel para Jet Li. Em 2010, ele foi diagnosticado com hipertireoidismo grave, uma doença autoimune que ataca a tireoide. A condição evoluiu para uma doença degenerativa que afeta sua mobilidade e força muscular. Fotos de 2018 chocaram o mundo, mostrando Jet Li visivelmente envelhecido e frágil aos 55 anos. Jet Li se aposentou oficialmente do cinema de ação. Ele agora se dedica ao budismo e à caridade através de sua fundação One Foundation, que já arrecadou mais de 200 milhões de dólares para causas humanitárias. Em entrevistas recentes, Jet afirma estar em paz com seu destino, praticando meditação diariamente e aceitando as limitações de seu corpo. Aos 62 anos, em 2025, Jet Li raramente aparece em público. Quando aparece, é sempre apoiado por sua esposa, Nina Litchi, que cuida dele devotadamente. É uma história comovente de um guerreiro imbatível que agora enfrenta sua batalha mais difícil, a aceitação da própria mortalidade. Jason Statham, 58 anos em 2025, o mergulhador olímpico que virou estrela de ação. Jason Statham nasceu em 1967 na Inglaterra. Antes de se tornar ator, ele foi atleta olímpico de saltos ornamentais, representando a Inglaterra nos Jogos da Commonwealth de 1990. Ele também trabalhou como modelo para marcas de roupas, o que o levou a conhecer o diretor Guy Ritchie. Guy Ritchie escalou Jason para Lock, Stock and Two Smoking Barrels em 1998, lançando sua carreira. Depois veio Snatch, Porcos e Diamantes, em 2000, que o consolidou, mas foi com Adrenalina, de 2006, que Jason se tornou uma super estrela global. O conceito do filme, onde ele precisa manter a adrenalina alta para não morrer, capturou a imaginação do público. No Brasil, Jason Statham é um dos atores de ação mais populares. Velozes e Furiosos, de 7 a 10, Os Mercenários, Mega Tubarão, que arrecadou mais de 530 milhões de dólares globalmente, e Beekeeper, Rede de Vingança, de 2024, são sucessos garantidos. Em 2025, Jason continua no topo. Ele está filmando Beekeeper 2 com um novo diretor e tem vários projetos em desenvolvimento. Aos 58 anos, ele mantém uma forma física impressionante, treinando diariamente com sua esposa, modelo Rosie Huntington Whiteley. Jason Statham prova que carisma e dedicação podem substituir artes marciais formais. Ele não é faixa preta em nada, mas sua presença de tela e realismo nas cenas de luta o tornaram um dos maiores astros de ação da história. Sua fortuna ultrapassa 90 milhões de dólares. Wu Jing, 51 anos, em 2025. O patriota que quebrou recordes na China. Wu Jing nasceu em 1974 em Pequim. Ele foi campeão nacional
Mundial de Wushu na China, seguindo os passos de Jet Li. Wu começou sua carreira em filmes de ação de Hong Kong nos anos 90, mas nunca alcançou estrelato internacional. Tudo mudou em 2017, quando Wu dirigiu e estrelou Wolf Warrior 2. O filme se tornou o maior sucesso de bilheteria da história da China na época, arrecadando incríveis 870 milhões de dólares. A história de um soldado chinês resgatando compatriotas na África tocou profundamente o orgulho nacional chinês. No Brasil, Wolf Warrior 2 passou despercebido, tendo lançamento limitado. Porém, seu impacto global foi inegável, mostrando o poder do cinema chinês. Wu Jing repetiu o sucesso com The Wandering Earth em 2019, outro blockbuster de 700 milhões de dólares. Aos 51 anos em 2025, Wu Jing é uma das maiores estrelas da China, com fortuna estimada em 150 milhões de dólares. Ele representa a nova era do cinema asiático, produções com orçamentos gigantes que rivalizam com Hollywood, focadas no mercado doméstico chinês. Don the Dragon Wilson, 71 anos, em 2025. O rei dos filmes B, Don Wilson, nasceu em 1954 na Flórida. Ele é campeão mundial de kickboxing com 11 títulos mundiais. Don estrelou a franquia Blood Fist, 8 filmes lançados entre 1989 e 1996, todos direto para vídeo. No Brasil, Don Wilson foi um nome comum nas locadoras dos anos 90. Aos 71 anos, está aposentado, dedicando-se a ensinar kickboxing. Hiroyuki Sanada, 65 anos em 2025. O samurai de Hollywood. Hiroyuki Sanada nasceu em 1960 em Tóquio. Ele estudou artes marciais desde criança e se tornou uma das maiores estrelas do Japão. Em Hollywood, Hiroyuki apareceu em O Último Samurai, de 2003, Wolverine Imortal, de 2013 e Vingadores Ultimato, de 2019. Em 2024, Hiroyuki finalmente recebeu reconhecimento internacional ao estrelar Shogun da FISA, ganhando o Emmy de melhor ator. No Brasil, a série foi um sucesso no Disney Plus. Aos 65 anos, Hiroyuki está no auge da carreira, provando que o talento sempre prevalece. Chuck Norris, 85 anos em 2025. A lenda que virou meme. Carlos Ray Norris nasceu em 1940 em Oklahoma. Ele serviu na Força Aérea dos Ikwai-kwa, na Coreia do Sul, onde começou a treinar Tang Soo-do. Chuck se tornou campeão mundial de karatê, vencendo múltiplos torneios entre 1968 e 1974. Sua carreira cinematográfica explodiu após aparecer em O Retorno do Dragão, de 1972, onde lutou contra Bruce Lee na cena final do Coliseu. No Brasil, Chuck Norris é uma lenda absoluta. Código de Honra passou centenas de vezes na Globo. Filmes como Invasão USA, Desaparecido em Combate e Delta Force dominaram as locadoras. Chuck também estrelou a série Walker Texas Ranger, que passou de 1993 a 2001, totalizando 196 episódios. No Brasil, a série foi exibida pela Rede Record e se tornou um fenômeno cultural. Nos anos 2000, Chuck Norris virou meme na internet. Frases como "Chuck Norris não faz flexões, ele empurra a terra para baixo" se tornaram virais. Chuck abraçou do meme com bom humor, aumentando ainda mais sua popularidade. Aos 85 anos, em 2025, Chuck Norris está oficialmente aposentado do cinema. Porém, ele continua surpreendendo com sua forma física. Em setembro de 2025, ele escalou o Lassen Peak, um vulcão ativo na Califórnia com 3.187 metros de altitude. Ele compartilhou fotos nas redes sociais mostrando que aos 85 anos ainda é um guerreiro imbatível. Chuck é também um defensor conservador fervoroso, escrevendo colunas para sites políticos e apoiando causas republicanas. Sua fortuna é estimada em 70 milhões de dólares. Ele vive no Texas com sua esposa, Gina O'Kelly, e continua praticando artes marciais diariamente. Chuck Norris prova que disciplina e consistência podem manter você forte até os 85 anos.
adultos. Ele é uma inspiração para gerações. Shokosugi, 77 anos em 2025. O ninja que dominou os anos 80. Shokosugi nasceu em 1947 em Tóquio. Ele treinou em artes marciais desde criança e se mudou para os Yusala-yo em 1965. Sho se tornou o rosto do cinema ninja nos anos 80, estrelando Enter the Ninja, de 1981, Revenge of the Ninja, de 1983 e Ninja 3, The Domination, de 1984. No Brasil, os filmes de Shokosugi eram alugados aos montes nas locadoras. A febre ninja dos anos 80 foi parcialmente criada por ele. Crianças brasileiras queriam estrelas ninjas de brinquedo por causa de Shokosugi. Aos 77 anos, Sho está semi-aposentado, ocasionalmente atuando em filmes japoneses e fazendo aparições em convenções. Ele é considerado um embaixador cultural das artes marciais japonesas. Simon Yam, 70 anos em 2025, o vilão carismático. Simon Yam nasceu em 1955 em Hong Kong. Ele participou de mais de 300 filmes ao longo de sua carreira, geralmente interpretando vilões carismáticos ou policiais corruptos. No Brasil, Simon é conhecido por Tomb Raider, de 2001, com Angelina Jolie. Aos 70 anos, Simon continua trabalhando constantemente em filmes de Hong Kong e China. Ele é uma das figuras mais respeitadas da indústria. Colin Sho, 64 anos em 2021. O serafim de Matrix. Colin Sho nasceu em 1961 em Taiwan. Ele é mais conhecido por interpretar Seraph em Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, o guardião do oráculo que luta contra Neo. No Brasil, Matrix foi fenômeno nos cinemas em 2003. Aos 64 anos, Colin continua atuando em filmes asiáticos, mas nunca alcançou grande estrelato internacional. Wang Yu, 80 anos em 2025, o braço único original. Wang Yu nasceu em 1943 em Xangai. Ele estrelou One-Armed Swordsman, de 1967, um dos filmes mais influentes da história do cinema de artes marciais. Wang Yu se tornou a primeira superestrela do gênero, antes mesmo de Bruce Lee. No Brasil, seus filmes são cultuados por conhecedores de cinema clássico. Aos 80 anos, Wang Yu está aposentado, vivendo recluso em Taiwan. Max Zheng, 51 anos, em 2025. O discípulo moderno Max Zhengjin nasceu em 1974 na China. Ele estudou Wushu e se tornou instrutor antes de entrar no cinema. Max é conhecido por Ip Man 3, onde luta contra Mike Tyson, e Pacific Rim Uprising, de 2018. No Brasil, Ip Man 3 foi sucesso na Netflix. Aos 51 anos, Max continua trabalhando em produções asiáticas e hollywoodianas. Chow Yun-fat, 70 anos em 2025, o deus do cinema de Hong Kong. Chow Yun-fat nasceu em 1955 em Hong Kong. Ele não é primariamente um ator de Kung Fu, mas suas colaborações com John Woo em A Better Tomorrow e The Killer revolucionaram o cinema de ação. No Brasil, Chow ficou conhecido por O Tigre e o Dragão e Piratas do Caribe, No Fim do Mundo. Aos 70 anos, Chow continua sendo uma superestrela na Ásia. Sua fortuna é estimada em 80 milhões de dólares, mas ele vive modestamente, doando a maior parte para a caridade. Ray Park, 50 anos em 2025. Darth Maul ganhou vida. Ray Park nasceu em 1974 na Escócia. Ele é faixa preta em Wushu e ficou mundialmente famoso por interpretar Darth Maul em Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma, de 1999. No Brasil, Star Wars foi fenômeno nos cinemas. Ray também interpretou Snake Eyes em G.I. Joe, de 2009. Aos 50 anos, continua trabalhando em Hollywood como ator e coreógrafo. Kane Kosugi, 52 anos em 2025, o filho do ninja. Kane Kosugi nasceu em 1974 nos Isuskubisua. Filho de Sho Kosugi, ele seguiu os passos do pai, tornando-se ator e artista marcial. Kane trabalhou principalmente
principalmente no Japão, estrelando séries tokusatsu e filmes de ação. No Brasil, Kane é desconhecido. Aos 52 anos, continua ativo no Japão. Gary Daniels, 62 anos em 2025. O kickboxer inglês Gary Daniels nasceu em 1963 na Inglaterra. Ele é campeão mundial de kickboxing e estrelou dezenas de filmes de ação direto para vídeo nos anos 90. No Brasil, era comum nas locadoras. Aos 62 anos, Gary continua trabalhando em filmes. Matt Mullins, 44 anos, em 2025. O campeão de formas. Matt Mullins nasceu em 1981 nos USA. Ele é campeão mundial de formas de artes marciais, vencendo múltiplos títulos. Matt estrelou Ninja Shadow of a Tear em 2013 com Scott Adkins. Aos 44 anos, Matt continua competindo e atuando ocasionalmente em filmes independentes. Marcos Aror, 48 anos, em 2025, o fenômeno chileno. Marcos Aror nasceu em 1978 no Chile. Ele é campeão de Taekwondo e se tornou uma estrela de filmes de ação independentes. Marco estrelou Kiltro e Miradman, ambos cultuados por fãs de ação. No Brasil, Marco é conhecido entre fãs hardcore. Aos 48 anos, continua trabalhando em produções de baixo orçamento. Yayan Ruhian, 56 anos, em 2025, o assassino silencioso de The Raid. Yayan Ruhian nasceu em 1969 na Indonésia. Ele roubou a cena em The Raid de 2011, interpretando Mad Dog, o assassino implacável. No Brasil, sua luta final contra dois irmãos é considerada uma das melhores da história do cinema. Aos 56 anos, Yayan continua trabalhando como ator e coreógrafo na Indonésia. Cecep Arif Rahman, 47 anos, em 2025, o mestre de Pencak Silat. Cecep Arif Rahman nasceu em 1978 na Indonésia. Ele é mestre de Pencak Silat e brilhou em The Raid 2, de 2014. Ele também apareceu em Star Wars: O Despertar da Força, de 2015. No Brasil, The Raid 2 é cultuado. Aos 47 anos, Cecep continua trabalhando na Indonésia, promovendo Pencak Silat globalmente. Silvio Simak, 52 anos, em 2025, o croata de Hollywood. Silvio Simak nasceu em 1973 na Croácia. Ele é campeão de kickboxing e trabalhou em dezenas de filmes de ação como ator e dublê. Silvio apareceu em Doom, de 2005, e Unleashed, de 2005, com Jet Li. No Brasil, é desconhecido. Aos 52 anos, Silvio continua trabalhando como coreógrafo de ação em Hollywood. E assim, chegamos ao final desta jornada épica pelas vidas de 61 lendas imortais do Kung Fu. Do jovem Iko Uwais, aos 42 anos, ao veterano Wilson Tong, aos 85, cada guerreiro nesta lista representa algo maior do que cinema. Eles representam a busca humana pela excelência, a recusa em aceitar limitações e a coragem de arriscar tudo por um sonho. Jackie Chan, com suas centenas de ossos quebrados. Jet Li, enfrentando uma doença degenerativa com dignidade. Michelle Yeoh conquistando o Oscar aos 60 anos. Chuck Norris escalando montanhas aos 85. Essas não são apenas histórias de Hollywood, são lições de vida sobre persistência, humildade e a eterna batalha contra nossas próprias limitações. O cinema de artes marciais não é apenas sobre socos e chutes, é sobre o espírito humano se recusando a desistir, é sobre a beleza do movimento perfeito, é sobre mestres dedicando décadas para dominar uma única técnica. É sobre a conexão profunda entre corpo, mente e espírito.